Boa tarde, meus amores! Vamos para a nossa primeira aulinha de hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro. Quero que vocês peguem a apostila de matemática na página 61. Vamos resolver os exercícios até a página 64. Lá vocês poderão observar algumas crianças tentando descobrir quantos quadradinhos elas tinham em cada uma das figuras ali. Vamos olhar para descobrir junto com elas? Vejam aqui. Quanto mede esse espaço? Luiz quer saber quanto mede a área desse retângulo aqui. Os amigos se apressaram a ajudar, mas parece que não se entenderam. Primeiro, uma colega disse: a área desse espaço aqui é 24 quadradinhos. Será que ela está correta? Lembram que para calcular a área, nós multiplicamos a base vezes a altura. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 6, 24. Ela está certa. E a área desta figura aqui? 2 vezes 3 é 6. Também está correto. Já desta outra figura aqui, deu 96. Vamos contar a multiplicação que foi feita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já dá 80 mais 16, 96. 8 vezes 12, 96. Cada um usou um tamanho de quadradinho diferente. Parece que todos têm razão, não é? É melhor você ajudar o Luiz. Então, vamos nós ajudar o Luiz a descobrir a área da figura dele. Para isso, vocês podem destacar lá do material de apoio esses quadradinhos aqui. Eles têm 1 centímetro de lado. Lembra que nós lemos aqui essa informação? Os quadradinhos que você usou têm 1 centímetro de medida dos lados e por isso é chamado de centímetro quadrado. O centímetro quadrado é uma unidade de medida de área usada para medir a área de espaços pequenos. O símbolo do centímetro quadrado é assim, semi e o número 2 em cima, que em matemática significa quadrado. Então, vocês devem recortar os quadradinhos e colá-los aqui na figura do Luiz. Quantos quadradinhos você usou para cobrir o retângulo? Um total de 12 quadradinhos. Nós já saberíamos calcular essa área apenas multiplicando 3 vezes 4, que é 12. Então, assim, nós ajudamos o Luiz a descobrir a área da figura dele. Vocês escolhem todas as pecinhas aqui em cima da figura, tá bom? Resolver os exercícios lá da página 62. Acompanhem com a tia. Para cobrir o retângulo de Luiz, você formou 4 filas de 3 quadradinhos. Quais são as multiplicações que podem ser escritas para representar o total de quadradinhos? Vocês sabem que em multiplicações, a ordem dos fatores não alteram o produto, ou seja, 3 vezes 4 e 4 vezes 3 tem o mesmo resultado, que é 12. Então, as multiplicações possíveis são 3 vezes 4, que é igual a 12, e 4 vezes 3, que também é igual a 12. Essas são as multiplicações possíveis para descobrir a área da figura do Luiz. Letra B. Cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Quantos centímetros quadrados tem a área do retângulo? Quantos centímetros? 12 centímetros quadrados. Essa é a área do retângulo. Exercício número 2. Podemos calcular áreas de figuras pensando em preenchê-las com centímetros quadrados. O retângulo tem 5 centímetros de comprimento por 2 de largura. Então, ele tem 5 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. Marque no desenho essas medidas. Nós já sabemos que aqui tem 5 e aqui tem 2.
Se aqui tem 5, o lado oposto é exatamente igual, também tem 5. Se desse lado tem 2 centímetros, desse lado aqui também tem 2 centímetros. Quantos centímetros quadrados cabem nesse retângulo? Como que eu faço este cálculo? Basta eu multiplicar a base vezes a altura. Então, 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, cabem 10 centímetros quadrados. Vocês vão responder lá no primeiro pontinho. Cabem 10 centímetros quadrados. E no próximo está escrito, complete a frase. A área do retângulo é igual a... Qual é a área do retângulo? 10 centímetros quadrados. Próximo exercício, letra B. Algumas medidas da figura estão indicadas no desenho. Podem observar que algumas medidas já estão escritas, mas ainda faltam algumas medidas. Escreva no desenho as medidas que estão faltando. Lembra como nós aprendemos? Veja bem, se eu tenho 5 aqui no total e aqui em cima eu tenho 2, como que eu descubro quanto mede esse espaço aqui? Basta eu fazer 5 menos 2. Quanto que é 5 menos 2? É 3. Então, aqui mede 3 centímetros. A mesma coisa do outro lado. Se aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1, quanto que é 3 menos 1? É 2 centímetros. Já começamos a pensar na quantidade de centímetros quadrados que cabem na figura. Então, quantos centímetros quadrados que cabem nela? Nós podemos fazer as multiplicações e somar. Lembra que a tia ensinou vocês a separar aqui para ficar com figuras exatas mais fácil de calcular? Só não pode esquecer quanto elas valem. Ó, é 3 vezes 2. Quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é igual a 6. Já terminei? Não. Tenho que fazer 3 vezes 1 dessa minha outra figura aqui. Claro que só observando, vocês já conseguiriam descobrir o resultado. Mas vamos multiplicar aqui. Então, 3 vezes 2 deu 6. 3 vezes 1 vai dar 1. Agora é só somar 6 mais 1 igual a 9. Então, quantos quadradinhos que cabem nela? Então, vocês respondem lá. Cabem 9 quadradinhos. Quadradinhos. Qual é a área da figura em centímetros quadrados? As mesmas contas que nós fizemos ali, meus amores. Qual é a área da figura? Nós fazemos 3 vezes 2, que dá 6. 3 vezes 1, que dá 3. Somamos tudo, então qual é a área dessa figura? A área é de 9 centímetros quadrados. Fácil essa, né? Muito legal esses exercícios de área. Vamos resolver agora lá na página 63. Então, letra C. Cada um dos lados dessa figura mede 1 centímetro. Quantos lados tem essa figura? Primeiro nós vamos contar os lados. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa figura tem 12 lados. Quanto mede o contorno da figura? Nós estamos medindo em centímetros. Então, o contorno da figura mede 12 centímetros. Lembra que o contorno é o perímetro? É a medida dos lados de uma figura, do contorno de uma figura? E qual é a área desta figura? Então, nós vamos aqui em centímetros descobrir a área. Qual é a área? 1, 2, 3, 4, 5 centímetros quadrados. Número 3. Renata cortou ao meio uma folha de papel quadrada e obteve
um triângulo. Observem aqui. Qual é a área da folha quadrada de papel? A folha tem 6 centímetros de largura por 6 centímetros de altura. Como que eu calculo a área? Faço 6 vezes 6. Então, a área do quadrado é 36 centímetros quadrados. Letra B. Em quantas partes ela dividiu a folha? Em quantas partes ela dividiu a folha aqui? Em 2 partes. Então, na letra B, em 2 partes. Letra C. O triângulo é da folha quadrada. O triângulo é o quê? Aqui do quadrado. Ele é a metade. E como que eu represento a metade mesmo? Qual é a fração que eu utilizo? 1/2, que significa a metade. Vamos agora para a letra D. Você reparou que alguns quadradinhos foram cortados exatamente ao meio? Porque ali na folha de vocês, a imagem é quadriculada. Então, os quadradinhos eles foram cortados exatamente ao meio para formar o triângulo. Mesmo assim, você pode descobrir a área do triângulo contando os centímetros quadrados. Junte 2 metades para formar um quadradinho e descubra qual é a área do triângulo. Qual é a área do triângulo? Era só nós contarmos todos os quadradinhos ali e juntar. 2 meio quadradinho formam 1. E qual é a área? Se eu já sei que o total é 36, é a metade, meus amores. Então, lá na letra D, a área é de 18 centímetros, que é a metade de 36. E qual é a operação que nós podemos fazer para descobrir isso? Dividir 36 por 2, o resultado vai ser a área do triângulo. 3 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2 é 2. Para 3 sobra 1. Vou abaixar o 6. 16 dividido por 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Para 16 não sobra nada. Então, a resposta é a área, ainda lá do segundo pontinho. Parece que ficou repetitivo, mas temos que colocar tudo isso lá. A área é igual a 18 centímetros quadrados. Tudo bem. Vamos para a nossa última página agora. Então, meus amores, em seguida, Renata pegou aquele triângulo que ela tinha, que tinha quantos centímetros quadrados mesmo de área? 18 centímetros quadrados, que era esse daqui. E cortou ele novamente ao meio. E obteve outro triângulo. Depois coloriu-o de laranja. Qual é a área do triângulo laranja? Se vocês observarem aqui, a área total do quadrado lá no começo era 36. Ao pegar metade do triângulo, ela ficou com uma área de 18 centímetros quadrados. Agora ela pegou metade de 18 centímetros quadrados. Quanto é 18 dividido por 2? 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, a área do triângulo é igual a... lá na letra E ainda. A área é igual a 9 centímetros quadrados. E a área do triângulo laranja é qual fração da área da folha quadrada? Qual é a fração? A fração é 1/4. Eu dividi o meu quadrado em 4 partes e peguei apenas uma parte. Então, a fração é 1/4. Esse triângulo aqui é 1/4 do quadrado. O triângulo ao lado foi obtido cortando ao meio uma folha quadrada com 16 centímetros quadrados. Qual é a área desse triângulo? Então, vejam, aqui tem um triângulo. Se ele tivesse a outra parte aqui,
a área seria 16 centímetros quadrados. Mas como ele só tem a metade, o que nós temos que fazer? 16 dividido por 2. Então, ao fazer 16 dividido por 2, lá no exercício 4, vocês vão obter a área aqui, 8 centímetros quadrados. Então, a área do triângulo roxo é de 8 centímetros quadrados. Número 5. Mariana está planejando a reforma do piso de seu ateliê. Para comprar os materiais sem desperdício, é necessário saber a medida da área do piso. Ela mediu o comprimento das paredes e desenhou uma planta. Então, ela mediu. A casa ela tinha 5 metros de comprimento e 4 metros de largura. Quais são as medidas que ela precisa calcular a área do ateliê? Quais são as medidas que ela precisa calcular? Mesmo aqui mostrando que é 2 metros na porta, o que ela vai fazer é cobrir o piso. Então, vai ser coberto todo esse espaço aqui. Quais são as medidas que ela precisa calcular? 4 vezes 5, que é igual a 20. Neste caso, 20 metros quadrados de piso é o que ela irá precisar para cobrir toda essa parte aqui, tá bom? Então, meus amores, por hoje é só e daqui a pouco vem a nossa segunda aula. Então, assim, nós finalizamos a nossa apostila de matemática. Espero que todos tenham completado. Estou muito feliz em ver o desenvolvimento de vocês. E na sexta-feira, que é amanhã, todos deverão me trazer a apostila completa. Combinado? Que no sábado nós já iniciaremos a apostila do terceiro bimestre. Tchau, tchau!